Senhor presidente, senhores vereadores, logicamente que a maioria dos vereadores aqui receberam algumas situações inusitadas no tocante aos jogos, que até agora também, vereador Apolo, não citei o nome, e digo, e repito, vereador Anselmo, que na sua maioria foi um evento bem organizado, foi um evento que contava lá com 140, 150 seguranças. O evento, infelizmente, ele foi borrado por alguns atletas, algumas pessoas que ainda, imbuídas de um espírito maligno, trouxeram esse tipo de situação para a nossa cidade. Não quero aqui também me dirigir à Secretaria de Esportes como a responsável, como o vereador Iabico está lá conversando com o chefe da divisão, Renato Salia, que conhece também, já foi um técnico excelente, receba aqui meus cumprimentos como técnico, mas como chefe de divisão, senhor Renato, eu acredito que existem algumas coisas que poderíamos ter avançado, porque o senhor conhece muito bem como que funciona toda aquela estrutura. Senhor presidente, eu quero aqui começar mostrando algumas fotos, e quero a atenção dos senhores vereadores, as fotos de como ficaram alguns locais, alguns próprios municipais. Pode passar, Bel? Então, aí está ginásio de esportes, Aquiles de Almeida, aí banheiro das escolas, tem fotos também do Pascoalic, antigo Seonc. Nós encontramos garrafas de vodka dentro dos próprios municipais, fezes espalhadas pela escola, pelas salas de aula, sujeira, bebidas, bombas dentro da escola. Jogos escolares, universitários. Então, eu acredito e gostaria de passar rapidamente... Dine, o que pode ser feito? Não, eu já estive, eu quero até fazer uma meia... As universidades que participaram e sim fazer um repúdio a esses alunos da universidade. Agora, quem não tem competência não se estabelece. Se nós não temos condições de zelar pelos nossos próprios, a partir do momento que se faz esses jogos, que não os faça mais. É isso que nós podemos falar. Agora, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma defesa e fazer justiça, pastor Apolo, vereador Crespo, ao prefeito Antônio Carlos Panunzio. Eu estive com o prefeito ontem e mostrei ao prefeito a situação. Pasme, senhor presidente, o prefeito não tinha conhecimento desse evento. Evidente, foi um final de semana. O prefeito agora não tinha conhecimento de uma competição deste monte, vereador José Crespo, com mais de 5.000 jovens envolvidos, ocupando nossos próprios municipais, escolas, ginásios desportivos. E o prefeito, eu quero aqui render minha homenagem ao prefeito, dizendo que esse assunto, a partir de hoje, estará sendo apurado pela corregedoria. Porque não pode o prefeito, o vereador Isídio, admitir, palavras do prefeito, não posso admitir que situações como essa, elas aconteçam na minha cidade sem o meu conhecimento. Tive conversando com o secretário Flávio, isso não foi dessa gestão, foi da gestão anterior, quando o vereador Iabico era o secretário. Também não estou ocupando, também não estou atacando. Vamos saber separar as coisas, que aqui existem pessoas falando o que a população queria falar. Não se venha vespinhar com uma situação catastrófica que trouxeram à nossa cidade. Pessoas com gravação, correndo na rua pelado. Só estou falando do lado negativo. Não quero destacar o positivo, que eu sei que teve e não foram poucos. Não quero também generalizar isso a toda a organização. Não farei isso também. Agora, precisamos mostrar, senhor presidente, o que esteve de errado. O senhor prefeito não saber de um acontecimento desse, como é que podemos entender como que faz a administração? Vereador Cláudio, o prefeito falou que hoje
já estaria instaurado um procedimento na corregedoria para que a apuração tivesse os seus devidos desdobramentos e explicações. O prefeito ficou estarrecido com as fotos que eu mostrei. Senhor presidente, quero mostrar rapidamente, só um pedacinho do vídeo. Senhor presidente, me permita rapidamente. Por favor. Olá, boa noite. O Tem Notícias de hoje começa com a reclamação de moradores de Sorocaba que desde quinta-feira não param de procurar a nossa redação. Elas moram perto de escolas que estão servindo de alojamento para 6.000 estudantes do JUCA, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Mas reclamam do barulho e também da desordem nesses locais. Não bastasse tudo isso, a nossa equipe flagrou o consumo de drogas em um dos alojamentos. Veja na reportagem de Marco Antônio Calejo e Fernando Belon. A cama nem foi desarrumada e não foi por falta de sono. O Daniel fez estas imagens com o celular logo cedo. Antes mesmo das 6 horas da manhã, o funk já rolava solto. Eu tava tranquilão no baile da comunidade. O barulho dos vizinhos não tem deixado ninguém dormir. Meu quarto dá de fundo com o pátio da escola. E nisso, desde quarta-feira, a hora que eles chegaram, eles estão fazendo barulho, a gente chama a polícia vem, passa o barulho, 2 minutinhos depois já está com barulho novamente. E assim tem sido as manhãs, as tardes, as noites e as madrugadas de quem mora ao lado de algum alojamento onde estão os estudantes que participam do JUCA, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, em Sorocaba. Perturbação mesmo, porque eles não respeitam e é bastante alto, cantam uns funks com palavreado de baixo calão, mas o que fazer? A Francis Lane trabalha à noite e dorme de dia, mas durante o JUCA não foi possível descansar. Além da música, os rojões. Até agora eu não dormi. Aqui do outro lado deste muro fica a Escola Municipal Matheus Mailaski, onde estão alojados estudantes de uma faculdade de São Paulo. E desde que eles chegaram na quarta-feira à noite, os moradores desta vila não tiveram sossego. Um dos organizadores do evento disse que mais de 120 pessoas envolvidas no JUCA percorrem todos os pontos em que os universitários estão, para evitar qualquer tipo de problema com os moradores da cidade. Qualquer barulho que a gente recebe uma ligação, nós estamos em contato direto com a Guarda Municipal, então a todo momento a gente está atendendo ocorrências para que 50 pessoas não prejudiquem, né, o evento aí que está contando com mais de 6.000 pessoas. Então é realmente um trabalho bem árduo e a gente fica chateado por algumas pessoas que não partilham da nossa filosofia, que é esporte e integração. Algumas partidas estão sendo no Ginásio Municipal de Esportes Gualberto Moreira. E entre os vizinhos de lá, mais reclamação. Esta foto foi tirada por um morador e mostra que os estudantes ocupam toda a rua Duarte da Costa em dias de jogos. E aí sobra muita sujeira, como garrafas quebradas e resto de rojão. Muito barulho, é uma algazarra enorme. Seus vizinhos aqui, pessoas fazendo as necessidades fisiológicas aqui na rua. Não bastassem o barulho e a sujeira, pessoas que moram ao lado dos alojamentos denunciam o consumo de droga. A nossa equipe fez alguns flagrantes. Este jovem enrola um cigarro de maconha. Ele acende e passa para os outros que estão na roda. Dentro da escola. Outro rapaz inala um produto químico dentro de uma garrafa plástica. A organização dos jogos é totalmente contra. Bom, eu acho que já é necessário, senhor presidente. Todos que praticam esse tipo de... Eu acho que já é necessário, senhor presidente. Agora eu quero saber... acabou o tempo de Vossa Excelência. Eu vou deixar a tribuna. Encerrar? Vou deixar a tribuna, senhor presidente, dizendo que tá com a palavra, podemos... depois eu dou para você a palavra. Eu falei ontem, só vou completar. Na verdade, deveríamos saber como que podemos receber um evento desse monte. Dini, para encerrar. Vereador Egídio. Não tem a parte, Vossa Excelência está com a palavra como líder. Mas é um assunto tão importante, tão relevante, ontem, senhor presidente. Por causa disso, ontem nós ficamos aqui até 4 horas da tarde, sem comer, porque todo mundo tinha réplica. Eu vou permitir, mas não pode. Não, só, vereador Martinez, senhores vereadores, é o seguinte, o que eu achei interessante nisso é o seguinte, assim, nem Vossa Excelência está trazendo a notícia que o prefeito não tinha conhecimento. Não tinha. O que chamou a atenção também que tinha um acampamento lá no NAIS, que dizem que tem carrapato estrela para tudo quanto é lado, né? E na semana passada as manchetes dos jornais colocou para nós o seguinte, que o prefeito havia cortado a verbinha das escolas. E agora? Quem é que vai pagar esses estragos? Quem é que vai pagar?
vai voltar o repasse das escolas, a prefeitura vai assumir. Todo mundo aqui sabe que tem um requerimento ou outro, uma indicação outra, para fazer a manutenção nas escolas. E agora, quem que vai responder por isso? E por último, quem está respondendo por isso? É a Secretaria de Esportes e Educação? Esportes e Educação. Esporte e Educação. Então, e as duas sem comunicar o prefeito. Esses dois secretários precisa dar uma satisfação para a população. Zídio, e precisa dar um encaminhamento, inclusive, em relação... É culpa dos universitários que não tiveram o comportamento adequado então, isso, e a responsabilidade. E aí, tem que oficializar a universidade. Não adianta. Exatamente. A próxima vez, se não tiver a segurança necessária nos próprios, não empresta, ué. Não, senhor presidente, só deixa eu dar um exemplo para o senhor ter ideia do que está acontecendo. Como que uma escola como Aquiles de Almeida recebeu aproximadamente 600 jovens e não tem um chuveiro para tomar banho? Um chuveiro para tomar banho. Não tem lixeira para colocar lixo. Não tem um guarda municipal para acompanhar, não sou eu que estou falando. Praticamente isso foi passado, foi gravado. Bom, e a culpa se a corregedoria vai tomar providência, cabe a gente fazer requerimento para as universidades em que esses malandros, não estudantes, vieram fazer essa algazarra na cidade de Sorocaba. Digo mais uma... Oi, vereador Mário. Aquele cidadão, apareceu o nome dele embaixo, o organizador dos jogos, esse cidadão é da onde? Mora onde? Mora fora de Sorocaba. Mora fora. Tá, ele não organizou sem, logicamente, autorização de algumas pessoas aqui de Sorocaba. Agora, será que ele passou o número correto de alunos que iriam ocupar as escolas? É por isso que nós não podemos fazer... Isso deve ter documento, não pode, como diz, ser no peito, na conversa. Uma cidade como Sorocaba tem que documentar, olha. Agora... Quantos ele falou que Mário, isso é comum. Uma vez nós emprestamos a Câmara, eles moeram até a porta que tinha aqui. Você lembra disso? É verdade. Moeram aqui. Moeram aqui, quer dizer, é uma irresponsabilidade hoje em dia tão grande que a gente fica boquiaberto de ver como que futuros profissionais podem agir dessa forma. Você sabe muito bem, fumar maconha, fumaram maconha aqui. Você sabe disso? E com todo mundo, bicharam a porta, arrebentaram tudo. Vossa Excelência era vereador. Mas nós não emprestamos, senhor presidente. Nós não Agora emprestar o próprio público uma escola para isso. Outro dia, como fizeram naquela fila da habitação. Isso é uma outra desumanidade. Esses dois casos, nós vamos aguardar o Ministério Público agir, não só a Corregedoria, imediatamente. Imediatamente, logo, acordados. Competentes, entre aspas, nas suas atividades, eles têm que tomar medidas imediatas. Ficam se implicando com tanta coisa e não tomam o respeito e a responsabilidade com referência à nossa população. Isso, vereador Mário, porque, vereador Mário, eu nem citei aqui o retorno às aulas na segunda-feira pela manhã. Nós percorremos. Como é que foi? O retorno às escolas de manhã foi terrível. Terrível, vereador Mário. Também agradeço, vereador Mário. Agora, a corregedoria vai apurar? O prefeito me disse ontem, ficou estarrecido com as fotos que eu mostrei, ficou estarrecido. Como que os seus diretos não o informaram dessa situação num evento dessa magnitude? Agora, os funcionários que estão aqui na Câmara, que serão sempre bem-vindos, desculpe, vieram aqui fazer o quê? Desculpe. Defender o quê? Não é verdade? Desculpe, o que vai acontecer com a vinda dos dois funcionários, que serão sempre bem-vindos, agora vão defender o quê? O indefensável? A corregedora, eu acredito muito na imparcialidade e na competência da doutora Adriana, ela, logicamente, tomará as medidas imediatas. Esses funcionários poderão ser convocados, não a vir aqui, a prestarem depoimentos lá, informações lá, quem assinou, quem autorizou, quem fez um contato com esse cidadão aí, o Tiago, esse cidadão que é o organizador, que diz que foram fiscalizar. Imagine, fiscalizar que jeito?
Sabe, este perfil de uma cidade que não tem regra, que não tem porteira para entrar, é uma coisa que aqui pode tudo. Isso precisa acabar, um dia tem que ter um ponto final. Agora, eu imagino a perplexidade do prefeito Panunzio, eu sempre disse aqui e vou repetir, acredito e reconheço publicamente o caráter do prefeito Panunzio, era vereador quando Sua Excelência, e continua vereador quando Sua Excelência foi prefeito pela primeira vez aqui em Sorocaba, o vereador Caldini Crespo, na época, foi o presidente da URBS. Então, eu tenho pelo prefeito Panunzio profundo respeito e admiração pela família, etc. Eu imagino a perplexidade, um cidadão que teve berço, que não só estudou, mas teve berço, ver umas cenas dessa na cidade. Ele ficou estarrecido. Eu imagino. Inadmissível foi a palavra. Agora, desculpe, eu não tenho nada, nem conheço os funcionários da Secretaria de Esporte. O secretário autorizou eles virem fazer o quê aqui? O quê? Já eram para ter tomado providência lá no final de semana, não foram. Agora, lógico, aqui é público, entra quem quiser, que nem igreja, a porta está aberta, pode entrar. Agora, usar a palavra para defender o quê? Entendeu, vereador Dini? O caso o presidente, Vossa Excelência, ontem, ao lado do presidente Isídio, na prestação de contas, foi extremamente democrático, nós nos alongamos, nos estendemos, o assunto é gravíssimo, é grave, a Câmara tem que repercutir esses assuntos de uma forma plena, e Vossa Excelência entende, porque é vocacionado na atividade parlamentar, tanto como prefeito, como ex-prefeito, como vice-prefeito, como vereador de tantos anos. Isso é uma vocação, a pessoa nasce para fazer aquilo, como médico, advogado e tantas outras atividades. Então, presidente, Vossa Excelência me desculpe, mas nós temos que repercutir uma situação que é grave, gravíssima, não só pelo consumo de droga, mas por tudo do malefício que causou a nossa população. Eu agradeço, inclusive, as palavras de Vossa Excelência. O que não permitirei, e isso Vossa Excelência também concorda comigo, é que o funcionário que está aqui, que deve ter vindo falar com o vereador, usa a tribuna para se justificar. Não é o momento. E não vai fazer isso. Até vereador porque vai ter o lugar correto, que é a corregedoria, né, senhor presidente? Vereador Dini, eu agradeço Vossa Excelência, sobretudo ao vereador Martinez, pela paciência, mais uma vez, mas esta é, literalmente... Ouvir suas interpelações é uma aula, vereador Mário. Mas não é, a Câmara tem que repercutir. Tem que repercutir esses assuntos de interesse da cidade. Agora, nós estamos aqui para falar, como estivemos ontem. Muitos aqui não estiveram, cada um com seus compromissos. Mas nós estávamos aqui falando, olhando nos olhos daqueles que vieram contar a historinha da carochinha aqui. Uma senhora aqui passando mal, vomitando e etc. E os três aí impacientes, pareciam que estavam. Ontem não apareceu na minha cabeça, mas vou dizer, eles estavam literalmente aí mumificados. Parece aquelas estátuas, aqueles artistas que ficam parados. Eles ficaram 4 horas aí, exceto na hora que falar, ficaram assim, estavam mumificados, fizeram 606 mil exames. Inclusive, eu quero comunicar à mesa, vereador. Conte outra, como se diz. Eu vou pedir permissão à mesa, depois nós vamos fazer uma reunião. Se a gente puder já adiantar ao nosso dinheiro para a saúde, for especialmente para a saúde, eu devolvo já, se a mesa permitir. Mas tem que ter um compromisso, porque... A nossa verba. Olha, ontem, colegas vereadores, vereador Dini... O que precisa é dinheiro da saúde. Saiu aqui o assunto referente às emendas para aquisição de 3 aparelhos. O tomógrafo e mais 2, que foram as emendas coletivas. Todos os vereadores, bem lembrado pelo vereador Dini, o vereador Mangue e outros que participaram, o Carlos Leite, enfim. Todos, o vereador Luiz Santos também esteve aí, todos nós cobramos. Nós vamos fazer uma licitação e aquela coisa. Agora nós estamos... na verdade, o problema é de trâmite na Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda é que manda e desmanda. Não libera o dinheiro. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é a mesma coisa.
É a mesma coisa. O vereador Iabico tem toda a razão. É a mesma coisa. O secretário, o doutor Francisco, disse ontem, nós estamos aguardando, literalmente, ele está dizendo assim, ele disse, nós estamos aguardando a Secretaria da Fazenda liberar o dinheiro, que é o valor das emendas de todos os colegas vereadores. Eu concordo com Vossa Excelência, mas saiu daqui, entrou lá, Vossa Excelência nunca mais vai ver o cheque nem a assinatura de Vossa Excelência. Mário, nós não nascemos ontem. Mas eles nasceram antes de ontem. Não, comigo não tem essa. Se nós devolvermos o dinheiro, será para a saúde, com compromisso, com termo assinado. Vereador Martinez, Vossa Excelência me dá a oportunidade. Quando o presidente foi, o vereador Cláudio foi meu vice-presidente. Nós devolvemos perto de 3 milhões, 2 milhões e 600, 2 milhões. Nós fizemos um ofício da mesa e fomos lá pessoalmente ao ex-prefeito Vitor Lippe. Logicamente, não imaginamos obrigá-lo, mas colocamos claramente que o valor deveria, ou pelo menos a título de sugestão, ser usado numa creche ou coisa do gênero. Não foi, vereador Cláudio? Foi isso. Nós estamos esperando até agora. Eu garanto a Vossa Excelência. Eu garanto. Que, se a mesa permitir, através da gente, o Panunzio, que tem palavra, ele vai usar na saúde. É que o prefeito tem palavra. Tem. Mas lá para baixo... comigo tem. O dinheiro vai para outra coisa. Pode ter, sei lá, para baixo, para cima, os assuntos dos lados eles vão ter que são cumprir. literalmente palpitantes, nós temos o dever de falar. Mas não tenha dúvida. Nós estamos aqui para falar, mas nós temos que falar. É a nossa trincheira, isso aqui é a nossa trincheira, o povo nos elege para isso. Torcem o nariz, e aí uns 50 funcionários ontem da saúde, quase que perguntei, estão fazendo o que aqui? Se não estão trabalhando, não estão marcando consulta, não estão dando injeção, o que vocês estão fazendo aqui? Tinha uns 20, não tinha, vereador? De 15 a 20. Estavam todos aí. Para quê? Para quê? Então, vereador Martinez, eu quero mais uma vez reconhecer esse comportamento sempre sóbrio e democrático de Vossa Excelência. Os tempos mudam. A Câmara tem que mudar o seu regimento, tem que dar oportunidade para o vereador falar. Não digo 2 horas, mas se precisar que fale 5. Porque nós estamos aqui para falar. O povo nos confere o direito de falar. Nós não vamos exercitar em nome desse povo? Então, vereador Dini, desculpe, eu me alonguei. Imagina, não. O assunto é palpitante, mas nós temos que falar a verdade. Passar a mão na cabeça de ninguém, pode ser secretário, pode ser quem for. Ora, para que isso? A situação está assim por falta de comportamento duro. Viu? Quem é esse organizador? Qual é os outros que ele fez? Fez lá em Campinas. Vamos ligar em Campinas para ver o que deu lá. Fulano, aqui não. Como diz, vai para outro lugar. Eu agradeço. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente, só um minutinho. Oi, pastor Paulo. Pois não. Bom dia, senhor presidente, novos Bom vereadores. Dia. Vereador, parabéns por você ter trazido à tona esse trabalho, esse assunto que ocorreu na nossa cidade nesse final de semana, aí, que foi um feriado prolongado, que deixou realmente marcas negativas na nossa cidade, marcas negativas impróprios, que nós aqui, os 20 vereadores, têm lutado tanto, têm batalhado tanto, para que as nossas escolas, elas sejam bem cuidadas. Existem escolas hoje, vereador, que você acompanha, nós fazemos parte da comissão, que não tem portas no banheiro. Os banheiros, as portas do banheiro são amarradas com arame, certo? As portas de sala de aula quebradas, banheiros detonados. E todos nós aqui fazemos requerimentos pedindo para que essas escolas sejam arrumadas, para que essas escolas possam ser bem cuidadas, para que os nossos alunos, crianças, adolescentes ou jovens, utilizem essas escolas. Agora, as nossas escolas foram invadidas por quase 6 mil pessoas. Será que essas pessoas que adentraram as escolas assinaram um termo de responsabilidade? A corregedoria vai apurar, vereador. Será que tem um termo de responsabilidade? Porque quando nós, ligados à nossa igreja, precisamos de uma escola para fazer um evento com crianças, com jovens, de 1 dia, 2 dias máximo. A burocracia que tem, presidente, nós temos que assinar um termo de responsabilidade, nós temos que fazer alguma coisa, já tivemos que pagar alguma coisa, certo? Que já estava quebrado, mas falaram que nós fomos lá e fizemos.
o que a televisão mostrou sobre o Mailaschi, temos que agradecer a Rede Globo, que ela foi bem morosa naquilo que ela apresentou, porque foi bem pior do que foi presenciado, bem pior do que foi falado, é o que os vizinhos ali constataram, filmaram e nos mostraram. Coisa realmente terrível, certo? Se alguma igreja fizer um som de 1% do que foi feito, nós somos fechados e nunca mais abrimos. E o som que foi feito, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, destruiu pessoas de uma forma muito grande. Uma diretora entrou em contato comigo ontem, dizendo sobre isso, como que vai ficar as escolas agora que foram detonadas. Eu falei, nós vamos ver, nós vamos fazer requerimento. Uma outra ligou contente. Ela disse, agora a minha escola vai ser reformada. Ela falou, não conseguia arrumar a porta, eu não conseguia trocar uma torneira, agora que vieram os vândalos, rebentaram tudo. Ela falou, graças a Deus pela bagunça. Quer dizer, nós precisamos ter uma bagunça dessa para arrumar uma torneira, uma bagunça dessa para arrumar uma porta. Se nós não temos dinheiro para arrumar uma porta, empresta, talvez não tenha um termo de responsabilidade sequer, agora a secretaria, o município, vai ter que lançar mão e fazer alguma coisa. Será que é tão difícil arrumar uma porta quando a gente solicita? Pintar uma parede quando a gente... Mas agora vieram os vândalos para tapar, para maquiar a coisa, eles vão reformar a escola. Então, tem alguém que está contente com a desgraça. Precisou acontecer desgraça para melhorar. Então, parabéns por você ter falado desse assunto muito importante, que a nossa cidade trouxe parte positiva? Trouxe. Mas o que a televisão mostrou e que nós ficamos marcados foi pela parte negativa. Mas vamos continuar, tem muita coisa pela frente. Senhor presidente, eu estou encerrando, dizendo que também não quero ser injusto com a assessoria do secretário Flávio, mesmo não tendo ele sido o autor dessa autorização, a assessoria dele estava rodando os próprios municipais, não posso deixar aqui de ser injusto. Quero aqui dizer também, senhor presidente, que não generalizamos aqui a estrutura do evento. Infelizmente, algumas pessoas descabeçadas, alguns adolescentes mancharam um evento que era para ser marcante na nossa cidade. E mais uma vez, senhor presidente, digo também que este evento, ele tem que vir, logicamente, amparado com uma estrutura ideal e adequada. Obrigado, senhor presidente. E a Bico, você pediu a palavra? Cumprimentar o Pedro, que está ali. Obrigado pela presença, Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, existe a situação e a oposição. A oposição já disse tudo que tem que falar aqui, o lado ruim. Eu vou falar o lado bom, ok? Uma das coisas que eu sempre ouvia as críticas aqui na Câmara, quando estava como secretário, que Sorocaba não sediava nada, né, em termos de grandes eventos. Sempre isso que eu ouvia. Era comum todo mundo reclamar, né? Quando joga regional, fomos campeão aqui em Sorocaba. Nós somos campeões em Sorocaba, tá? Campeões regionais. Mas claro, viu? Agora, você disse tudo, tempestade, copo d'água, que é fácil. Olha lá, uma xícara de chá, é fácil, essa xícara que está aí. Na verdade, hoje foi uma tempestade no copinho de plástico de café. Já está resolvido. Mesma coisa o gramado do SIC. Fizeram aquela tempestade e tal. Em 10 dias resolveu o problema. O prefeito mandou a corregedoria levantar a situação. E a corregedoria quer arrumar um culpado. Queriam prejudicar o Xeres. O Xeres que fez um milagre de conseguir gramar o campo por 8 mil reais, hein? Aconteceu tudo isso. Agora, com a denúncia do Dini a respeito desses jogos aí, o prefeito já vai mandar fazer a corregedoria atuar. Ele vai levantar tudo. Agora, teve cheque de calção em todas as escolas que os alunos ficaram. Quando o pessoal do Juca me procurou, a Secretaria de Esporte, nós fornecemos todo o espaço, agora, sem custo nenhum. Quem trabalhou ali foram os profissionais comissionados, não teve hora extra, nada.
Quanto à escola, mandei procurar a Secretaria de Educação. Então, todos os termos devem ter sido assinados com a Secretaria de Educação. Okay? Agora, não só a Secretaria de Educação da Prefeitura, como do Estado. Eles foram também procurar a Delegacia Regional do Estado. Então, o Estado também autorizou o uso das escolas do Estado. Pelo que eu fiquei sabendo, todas as escolas têm cheque de calção. O que acontece aqui no Juca? O que quer dizer o Juca? É Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Eles fazem cada ano uma cidade. Escolheram Sorocaba por quê? Então, deixando bem claro, não gerou custos para a Prefeitura, de hora extra, nem nada. E a organização do Juca assumiu tudo, só foram cedidos os espaços. A SEMES, quando estava lá, só aceitei que a gente só ia fornecer o Jornal do Esporte, no Éden e no Newton Torres. Agora, foram 6 mil estudantes em Sorocaba. Eu pensou se tivesse 6 mil estudantes, tudo quietinho, seriam 6 mil seminaristas. Eu quero ver seminaristas tanto ficam quietinhos. Então, toda criançadinha no prézinho. Pô, esse evento acontece coisa. Agora já acabou. Essa tempestade que está sendo levantada aqui, durou um final de semana. O que trouxe para Sorocaba? Então, se o Juca não estivesse aqui em Sorocaba, fosse feito em Sorocaba, fosse o Votorantim, iam dizer por que Sorocaba não cediou esses jogos. Sempre tem, tudo é questionável, né? Por que o Votorantim cediou, Sorocaba não cediou? Perdeu mais uma? Uma coisa da tocha olímpica, porque Sorocaba, a tocha não vai ficar aqui em Sorocaba para adormecer, né? Já soltaram Sorocaba, perdeu da tocha, ficar aqui em Sorocaba à noite, para adormecer aqui. Quem define isso é o Comitê Olímpico. Tentaram dizer que Sorocaba perdeu essa também. Acontece cada coisa, sabe? Agora, houve cheque de calção, que os próprios estudantes do Juca, eles mesmos bolaram tudo isso, sabe? Em cada escola. Agora, pelo que eu vi aí nas fotos que o Dini tirou, o lixo. Se estava julgado porque não tem lixeira, não é isso? Então não tem lixeira. Aqui não tem lixeira. Está sendo reposto do dia a dia. Agora, a grande preocupação, viu, Marinho? Se a corregedoria vai querer arrumar um culpado, como tentaram fazer com o Cheles. Não queiram arrumar um culpado. Pela SEMES, só cedemos espaço porque não teria funcionários trabalhando. Quem trabalhou nesse dia foram os funcionários comissionados. Então não houve hora extra. Viu, Apolo? E toda a exigência que nós pedimos para as igrejas foi pedido para eles também. Ok? Em termos estou respondendo para a Secretaria de Esporte, que eu fui secretário. Da Secretaria de Educação não posso falar nada. E nem das escolas do Estado. Tá? Agora, foi uma tempestade, tá? De novo, uma xicrinha de café. Já acabou. É só, presidente. Senhor presidente, eu só quero dizer rapidamente ao vereador Iabico que a tempestade em copo d'água que aqui ele se refere, eu gostaria que ele fosse falar lá na comunidade que foi prejudicada pelo evento. É isso. É mais uma vez o vereador Mário falando que quer justificar o injustificável. Ele falou que Sorocaba já foi campeão em tudo e não devemos ter fazer essa tempestade toda. Renato Salia, que é chefe de divisão, era técnico de voleibol, foi campeão em tudo. O mínimo apoio que ele tinha da prefeitura, ele foi campeão. Não tinha apoio nenhum da prefeitura, era mínimo o apoio que tinha.
Conversamos muito sobre isso. E ele sabe do que eu estou falando. E não vai desmentir. E outra coisa, vereador Iabico, eu queria saber quem fica responsável pelo consumo de drogas que a TV mostrou, pelo uso de preservativos que as diretoras tiraram foto e nos mandaram, pelo consumo de bebida alcoólica e pela depredação. Se existe um cheque calção, quanto foi devolvido para a organização, descontando os prejuízos que nós tivemos? Porque o ginásio municipal, a secretaria sabe que a rede lateral, ela foi edificada, terá custo. Quanto que devolver? Devolveram o cheque integral? O senhor sabe dizer? Foi descontado? Cheque calção? Como que foi? Como que foi contabilizado os prejuízos? Os prejuízos das crianças que foram na escola ontem e tiveram que encarar aquela coisa absurda. Quem que será o responsável por isso? E mais uma vez, repito... Secretário de Educação, você poderia conversar com o novo secretário, com o secretário de Educação. Não tenha dúvida. Já falei com ele ontem. Então, agora eu não posso... Já falei com ele ontem. Mas não estou, o senhor está melindrado, eu não estou me dirigindo ao senhor, não estou. O senhor não está mais lá, não precisa ficar melindrado, vereador. Eu, quando tenho que falar alguma coisa, eu falo direto. Isso daí o senhor assinou, foi uma responsabilidade do senhor, logicamente, como secretário, mas eu quero saber que o senhor fala em tempestade em copo d'água, isso é um desrespeito pela população que passou por isso. É um desrespeito o senhor falar que isso é tempestade em copo d'água. Já passou. Agora, mas quem que fica responsável pelos consumos de droga? Tá bom, eu vou concordar, então, em gênero, número e grau, com a administração que o senhor fez na Secretaria de Esportes, que não pensa que só fez coisa ruim, fez coisa boa. Fez coisa boa, mas a maioria não me agradou, e não agradou os esportistas. Mas não vamos levar isso... Você, como administrador de ginásio, tá? Você teve nota 1000, ok? Todo mundo fala que você foi excelente administrador, sem exceção. Mas eu não quero... Toda exceção tem regra, né? Você não teve exceção. Toda exceção tem regra. E o senhor, mais do que ninguém, sabe disso. E o senhor só está aqui há tantos anos porque o senhor foi um bom vereador. O senhor está aqui há tantos anos porque o senhor tem seus méritos. E eu falei aqui que eu não quero, nesse evento, muito menos falar que não teve coisa boas e muito menos generalizar isso, senhor presidente. Eu estou aqui falando. Agora, tempestade em copo d'água, falar isso na Vila Hortência, vereador Irineu, tempestade em copo d'água, o ex-secretário disse, o vereador Iabico disse, fala para ele como que estava o Éden, Newton Torres, vereador. Tempestade em copo d'água. Vereador Iabico, lá no Éden, eu moro no Éden. As pessoas Peço para zerar painel, colocar presente. As pessoas reclamaram, Iabico, que estava um inferno lá. Não é tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água dá a impressão que quem não vive do lado da escola. Quem não viveu esses momentos difíceis lá no bairro. Porque as pessoas ficam assustadas. É a primeira vez que vem esse Juca para cá. Então, Iabico, é claro que o poder público vai fazer uma defesa agora. Não dá para explicar, não dá para defender o indefensável, Iabico. Eu acho que você, eu devo poder fazer um projeto, não pode ter uma jovem universitária que se trocava. Pode fazer, com regras mais rígidas. Ninguém está querendo impedir. Meu voto é contra, tá? Ué, mas você manda fazer e vota contra? Não entendi, ué. Vocês que querem fazer isso, né? Então façam. Ué, isso aí Meu voto é contrário. Você projeta, sugestão... Não entendi, faça o projeto aí, eu voto contra. Eu estou dizendo que eu vou votar contra. Mas não é, Iabico. Iabico, vocês querem fazer o projeto estendido? Nós aqui estamos falando de reclamações da população, de pessoas que moram do lado. Quem mora no condomínio, quem mora em prédio de apartamento lá, eles não foram. Eles foram no bairro, do lado das pessoas que nunca viram esse tipo de coisa. Então não é tempestade em copo d'água. É algo para ser visto agora, para que não se repita depois. Senhor presidente, eu também quero dizer o seguinte, eu não podia me furtar, e o Dini trouxe essa situação, eu garanto que vários vereadores receberam no seu gabinete uma manifestação de observação. Ninguém é contra qualquer atividade com jovem, o governo municipal, estadual, ou seja, os entes federativos, tem que procurar fomentar políticas de atividade aos jovens,
mas o que aconteceu serve de experiência para o futuro. Ninguém é contra. Por exemplo, no gabinete ontem, ali na Manuel Lopes, nós recebemos várias ligações dos vizinhos da Manuel Lopes, especificamente um templo religioso lá, que ninguém respeitou. Quem está nos assistindo agora sabe do que eu estou falando. Ali na Manuel Lopes tem a Cristã do Brasil, a igreja, o templo religioso. E ali não houve um respeito. Era uma, lembra-se que nós estamos falando, Nini, de uma minoria, que a maioria participou lá dentro das atividades. Mas uma meia dúzia, o órgão público tem que também ficar olhando o que pode acontecer ao redor da escola. Então serve de uma alerta, é perigoso que isso volta a acontecer. E nós sim mostramos solidariedade aos moradores vizinhos dos eventos, ao pessoal da Cristã do Brasil, porque entraram, Godoy, de uma maneira, com roupas curtas, com roupas assim, sem respeito nenhum, quiseram utilizar o banheiro, ficavam sentados em cima dos veículos, das pessoas que frequentam a igreja. Então, uma coisa é ter o evento, o poder público, e eu sei que essa intenção, vereador Dini, não é frear isso. A outra coisa é saber as consequências do evento como esse. Eu falo isso, Godoy, para encerrar, é igual ao Guadalajara. Tem um evento lá, nós sofremos o quanto o pessoal deixa sujo ali a rua Francisco Paulo Braion. Agora a fiscalização de tanta gente bater, está cobrando dos organizadores a limpeza lá. Enfim, eu pedi a minha palavra para mostrar a minha solidariedade aos moradores ali, principalmente da igreja Congregação Cristã no Brasil, que se ficaram assustados com aquela agressão visual, dizem pessoas, as roupas todas não coniventes com aquele momento. É a minha intervenção. Senhor presidente. Vereador Hélio, só um minutinho, senhor presidente. Só para mim falar, vereador Fernandini, eu estou aguardando. Só um minutinho. Só quero parabenizar o Fernando Dini pela fala dele da questão do lixo. A juventude é difícil de lidar. Agora, existe um termo, sim, assinado, inclusive a gente está aqui. Agora, quem que vai controlar a criançada, a molecada, a juventude hoje? É impossível. Agora, existe sim um termo assinado. Tá? Então, é claro, tem que ver bem melhor. Mas o termo tem assinado. E não só isso. A economia também, que gerou para a cidade... Eu sugiro que passe o termo para o... Eu já passo para o senhor, já passo mais, viu, vereador Godoy? Só para me encerrar, a gente falou das questões negativas, eu vi atentamente. E os positivos? Não teve? Não pode falar o positivo? Que gerou de economia, o que rendeu para a cidade. É claro, eu concordo, eu tenho filho jovem, a gente sabe a dor de cabeça que às vezes a gente passa. Viu, mas como é que você vai controlar? É terrível. Mas é que eu estou falando, Fernando. Parabéns pelo seu requerimento. Se puder passar. Mas esses casos... Vereador Vanderlei Diogo, eu digo para o senhor uma coisa. Se não pode controlar, não faz. Se não pode controlar, não autoriza. Nós não estamos lidando com bens particulares. Inclusive, está desde março assinado, tá? Desde março. Nós não estamos falando de bens particulares, nós estamos falando de consumos de droga, nós estamos falando de uso de preservativos, nós estamos falando de bebidas alcoólicas dentro de próprios municipais, que não é meu, que não é seu. Se não controla, não faz. Se não tem o controle, não libera. Agora, qual que é o valor do cheque de calção que está aí, vereador Vanderlei Diogo? O senhor pode falar? Qual que é o valor? Pode falar. Não, aqui não fala, aqui só fala então, termo de responsabilidade. Então metade por metade não vamos falar. O senhor me desculpe, então. Viu, só fala termo, aqui é o termo da responsabilidade. Agora, o que o pastor Irineu falou é verdade. Viu, primeiro tem que acontecer, agora no segundo não pode ter. Pronto. Concordo. Senhores. Agora, vereador Hélio Godoy, digo para o senhor mais uma vez. Se não controla, não faz. E eu só faço as coisas dentro do meu mandato que eu tenho controle. O senhor só cuida da sua casa quando o senhor tem o controle. Se é bem público, é bem precioso. É o meu imposto, é o seu imposto, é o seu imposto. Somos agentes fiscalizadores. Se não controla, não faz. Agora, justificar o quê? Teve coisa positiva, acabei de falar. Falei que teve um monte de coisa positiva, mas o nosso poder de fiscalização, ele fala para nós cuidarmos dos próprios públicos, e nós iremos fazer isso. Agora, justificar isso com a comunidade local,
dizer que foi, não foi tudo isso, vamos mostrar a parte positiva, vamos mostrar, é isso aí. Eu agradeço a possibilidade de falar também por alguns minutos, ainda o presidente já pediu para colocar. Só um minutinho, 30 segundos, tá? Ah, tá. Sim, para encerrar ali o tema. Agora, o problema da droga, tá? Não foi nesse jogo universitário que aconteceu. No Jornal do Esporte, 365 dias,